Imagina que você vai num banco fazer um financiamento e você tem o seu pedido negado. E ao tentar entender um pouco mais o que aconteceu, o seu gerente simplesmente fala que o sistema negou o seu pedido. Ou pior, digamos que você vai no médico e você é diagnosticado com câncer e o médico simplesmente não sabe explicar como ele chegou nesse resultado e simplesmente um sistema que apontou para ele isso. A inteligência artificial está dentro dos sistemas mais sensíveis hoje em dia e a gente precisa entender como é que esses sistemas de caixa preta chegam a essas conclusões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O nome completo, Explainable Artificial Intelligence, ou simplesmente XAI ou XAI, na prática são técnicas que nos ajudam a entender como o modelo chegou a uma resposta a uma decisão. Muita gente compara algum desses modelos a uma caixa preta, onde você coloca informação de entrada, como seus dados pessoais ou os dados de uma consulta médica, e recebe uma saída, uma decisão. Mas o que acontece no meio do caminho? Por que aquele foi o resultado gerado? A explicabilidade tenta justificar, abrir essa caixa preta e mostrar o que está acontecendo dentro dela. E por que a explicabilidade é tão importante? Em áreas como finanças, saúde e justiça, as decisões precisam não só ser corretas, como elas precisam ser transparentes. Se um sistema decide que alguém vai ou não vai receber um benefício, ou que deve ou não deve ser monitorado como possível fraude, ou que vai receber um tratamento médico ou não, precisamos entender por quê. Não é só uma questão técnica, é uma questão de justiça, de responsabilidade e principalmente de confiança. E é por isso que a explicabilidade tem ganhado tanta importância nos últimos anos. A verdade é que explicar como a IA toma decisão nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes é bem difícil. E não é por falta de vontade, é porque muitos modelos modernos funcionam de um jeito que, para nós humanos, é quase impossível entender direito. Antigamente, os sistemas de decisão eram baseados em regras bem simples, como se a pessoa tem uma renda acima de um valor X e se ela não tem dívidas, então ela pode ter um crédito. Era fácil de entender e de justificar. Mas os modelos atuais, especialmente os baseados em Machine Learning e em Deep Learning, funcionam de uma forma bem diferente. Eles aprendem a partir de grande volume de dados e criam correlações estatísticas complexas. Em vez de seguir uma regra escrita por um programador, eles criam padrões próprios e muitas vezes os próprios desenvolvedores não conseguem dizer como que aquela decisão foi tomada. A verdade é que quanto mais sofisticado o modelo, mais difícil é de interpretar ele. Então, redes neurais profundas, por exemplo, podem ter milhões de parâmetros ajustados com base de milhares de exemplos. Tentar entender a lógica de cada conexão ali dentro é como tentar explicar como o cérebro humano funciona, como que ele reconhece um rosto. E a gente sabe o que acontece, mas a gente não sabe como acontece. Talvez você pense que uma solução poderia ser usar apenas modelos mais simples, que a gente consiga explicar. E sim, em alguns casos onde esses modelos mais simples se adequam e conseguem resolver o problema, tudo bem. Mas a gente acaba caindo num dilema, porque os modelos mais simples muitas vezes são mais explicáveis, mas são bem menos precisos. Já os modelos complexos tendem a ter alta precisão, mas pouca explicabilidade. Então o debate cai nisso de como a gente pode equilibrar a precisão e a transparência. Os modelos que temos atualmente, eles podem ser dispersados em um espectro. Eles podem ser mais ou menos explicáveis. E esses mais explicáveis, a gente pode chamar ele também de interpretáveis. Isso quer dizer que eles são fáceis de entender sem a necessidade de mecanismos para descrever eles. Então, muitas vezes, para entender uma árvore de decisão ou ali um algoritmo de regressão com poucas variáveis, a gente consegue entender sem precisar de realmente uma ferramenta que nos ajude a ver qual parâmetro variou quanto. Para entender esses modelos mais complexos, entram as técnicas de explicabilidade. Elas não simplificam o modelo em si, mas elas tentam traduzir as decisões de uma forma mais compreensível para nós humanos. Bem, agora que a gente entendeu por que é difícil explicar como modelos de IA funcionam, vamos conhecer algumas técnicas que nos ajudam com isso. Bem, a XAI não é uma solução única.
Ela é como uma caixa de ferramentas em que cada método vai resolver um problema específico. Existem 3 tipos de abordagem principais. Existem os métodos globais, que são uma espécie de raio-x do modelo todo e mostram quais variáveis têm mais peso em geral, e é ótimo para entender a figura geral do modelo que a gente está analisando e não das decisões individuais. Existem os métodos locais, que funcionam como uma lupa para analisar como uma única decisão foi tomada. Então, por exemplo, por que o meu empréstimo foi negado. E existem os métodos híbridos, que são muitas vezes usados como uma bala de prata, mas que têm o seu lugar específico de ser usado. Eles combinam a visão global e a visão local e respondem quais fatores são importantes, como quanto cada um contribuiu, nesse caso. Quanto cada variável contribui para a tomada de decisão. E por que essa divisão importa? Bem, modelos diferentes exigem explicações diferentes. Um banco precisa de transparência global para auditorias, enquanto um paciente pode querer uma explicação local. No começo do vídeo trouxemos o questionamento. Já se perguntou como uma IA decide se você pode ou não receber um empréstimo? Ou por que um modelo dá um diagnóstico ao invés de outro? Bem, a resposta está na feature importance, ou, em português, na importância da variável. Essa técnica nos revela não só os fatores mais importantes, que mais influenciam nessa decisão, quanto cada um influencia nessa escolha. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo de como é que isso funciona. A feature importance é como fazer uma análise de DNA da decisão da IA. Se um modelo prevê que um paciente tem diabetes, por exemplo, ela pode considerar a idade, o nível de glicose, o histórico familiar. Mas quais desses fatores é o mais decisivo? Será que a idade pesa mais que o nível de glicose? A feature importance responde isso, atribuindo um peso ou score a cada variável, mostrando sua influência relativa. Bem, vamos imaginar que um modelo prevê o risco de infarto. Ao analisar a feature importance, descobrimos que a pressão arterial tem peso 0,45, ou seja, 45%, o colesterol tem 30% de importância e a idade tem 15%. Mas aí surge um problema. Tem uma característica fumar, que tem o peso de 2%. Quase irrelevante. Mas será que isso faz sentido? Ao investigar, vemos que o modelo estava usando o número de maços por dia de forma errada. Corrigindo isso, o peso sobe para 25% e o modelo fica mais preciso e justo. Isso é um exemplo de como a gente pode usar a explicabilidade da IA para melhorar um algoritmo. Mas é preciso ter cuidado. Feature importance não é mágica, ela tem armadilhas. Por exemplo, a correlação é diferente da causalidade. Uma variável pode ser importante no modelo, mas não na vida real. Existe também a questão de dependência entre features. Se duas variáveis estão correlacionadas, como a renda e a escolaridade, a importância pode se diluir. E existe ainda o viés nos dados. Se o dataset superrepresenta idosos, a idade pode parecer menos relevante do que realmente é. Temos então que a feature importance é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a transformar decisões opacas em mapas legíveis. Então, engenheiros, médicos e até usuários finais conseguem entender e questionar a IA. Isso nos levanta uma questão ainda maior. Se podemos explicar quais variáveis importam, será que conseguimos explicar exatamente como a relação delas pode tomar uma decisão? Imagina que um IA recusou seu empréstimo. Você pergunta por quê e ela responde: é complicado. É meio frustrante, né? Pois é. Mesmo sabendo quais variáveis são importantes, como vimos no Feature Importance, ainda falta entender como elas se combinam em cada decisão específica. É aí que entra o Lime, uma técnica que traduz as decisões complexas da IA em explicações simples, caso a caso. Bem, vamos tentar entender como o Lime funciona. Digamos que João quer um empréstimo e o sistema de IA diz que não. O Lime então vai funcionar da seguinte forma.
ele vai isolar esse caso e o Lime vai criar diversas versões alteradas do perfil de João. Como, por exemplo, se sua renda fosse maior, se o seu score fosse melhor. Depois disso, ele vai consultar o modelo, pedir a IA original para prever todas essas versões. Treinando um modelo simples, ele usa só dados pertinentes àquela decisão para criar uma explicação local, como o score de crédito menor que 600 pesou 70% contra João. Ainda assim, o Lime não é perfeito. Ele possui instabilidade, pois pequenas mudanças nos dados podem gerar explicações diferentes, como se um tradutor estivesse inventando palavras. Ele também tem uma questão de dependência de amostras. Se ele não gerar perturbações representativas, a explicação pode ser enganosa. E também existe a diferença entre explicações locais para globais. Ele explica um caso e não o modelo todo. É como entender um pixel de uma pintura e não a obra inteira. Trazendo um pouco dos modelos híbridos, temos o CHAP, que deriva da teoria dos jogos, que explica um pouco ali como as pessoas tomam decisões com base em outras decisões, como por exemplo, num jogo de pedra, papel e tesoura, como a pessoa escolhe o que é que ele vai jogar, se a ação dele também depende do outro. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Imagine que você pediu um empréstimo no banco e o sistema de IA negou seu pedido. O CHAP vai funcionar como um tradutor que vai explicar exatamente por que isso aconteceu, mostrando o peso de cada informação que você forneceu na decisão final. Vamos usar um exemplo com 3 fatores principais que o banco considera: seu score de crédito, sua renda mensal e o tempo no seu emprego atual. Quando o modelo de IA analisou seu pedido, o CHAP revela que seu score de, por exemplo, 700 contribuiu negativamente com menos 40%, porque o banco considera como ideal um score acima de 750. A sua renda, digamos de R$5.000, ajudou em 30%, pois está acima do mínimo exigido. E o seu tempo no emprego, digamos que de 2 anos, pesou negativamente, porque na tabela do banco isso é considerado pouco tempo. O CHAP faz isso analisando todas as combinações possíveis. Como seria a decisão só com seu score? E se olhássemos o score e a renda? E se considerássemos os 3 fatores? Assim, ele calcula o impacto justo de cada um, mostrando que o score baixo foi o principal motivo de recusa, a sua renda ajudou, mas não foi suficiente, e o pouco tempo no emprego também te atrapalhou um pouco. Isso é muito melhor do que uma resposta genérica como seu pedido não atende nossos critérios, pois ele mostra exatamente como você pode fazer para atingir esses critérios. Se você aumentar seu score para mais de 750, a sua chance de aprovação sobe em 40%, pode subir em 40%. E se você passar mais um ano no mesmo emprego que você está, você pode melhorar em 15% também a sua taxa. O banco pode usar essas explicações para justificar de forma transparente por que o seu empréstimo foi negado, sugerir como você pode melhorar o seu perfil e evitar discriminações, como, por exemplo, se o modelo tivesse considerado indevidamente o seu CEP ou alguma outra informação que pudesse ser considerada como discriminatória. Dessa forma, o CHAP transforma as decisões complexas da IA em explicações claras e justas, como se fosse um relatório detalhado mostrando os prós e os contras do seu pedido de empréstimo. Bem, agora que vemos como funcionam alguns dos métodos de Explainable AI, vamos dar uma olhada em alguns casos reais onde a explicabilidade foi utilizada para melhorar, justificar e dar transparência a algumas ferramentas criadas. Em 2021, o IBM Watson for Oncology estava ajudando médicos a diagnosticar câncer, mas tinha um problema. Os doutores não confiavam nas respostas. Então, o time da IBM decidiu entrar com técnicas de XAI, como o CHAP e Lime, para mostrar exatamente quais áreas do exame, do tumor, vasos sanguíneos, a IA estava usando para chegar nas respostas. Os médicos começaram a ver heatmaps destacando os pixels decisíveis e a confiança no sistema aumentou em 40%. O mais incrível é que a IA estava de fato cometendo vieses,
e ele estava dando um peso maior para a idade do paciente do que para a imagem do tumor em si. E a partir do XAI também corrigiram isso. Aqui no vídeo trouxemos bastante exemplos em relação na área de finanças. E bem, o Nubank usou ferramentas de Explainable AI em uma de suas funcionalidades. Se você já recebeu um e-mail com seu limite não pode ser aumentado, sem nenhuma explicação, o Nubank mudou isso, saiba que o Nubank mudou isso com XAI. Hoje, eles usam a técnica de SHAP para poder gerar relatórios que descrevam por que o seu limite não pode ser aumentado. Com isso, eles conseguiram diminuir em 25% as reclamações do Procon, pois agora os clientes conseguem entender o que tem de errado e conseguem por eles mesmos ir atrás de ajustar qualquer problema. Trazendo agora um pouco para o âmbito da justiça, vamos entender por que é tão vital que a gente tenha ferramentas de IA transparentes e que a gente possa entender cada decisão que ela toma. Em 2016, um algoritmo chamado Compass estava prevendo quem voltaria a cometer crime nos Estados Unidos. Investigando a fundo, alguns jornalistas começaram a perceber que pessoas negras recebiam scores piores do que pessoas brancas, mesmo tendo o mesmo histórico. Então, esses jornalistas propuseram um estudo utilizando o Lime, uma das técnicas de XAI que a gente viu, para mostrar caso a caso como o viés estava acontecendo. O escândalo foi tão grande que o estado do Illinois proibiu o uso do Compass em 2021. Um outro exemplo muito bacana de utilização do XAI é numa empresa chamada John Deere de agricultura. Essa empresa criou um IA que prevê pragas em plantações. Só que os fazendeiros não estavam usando essa ferramenta porque eles não entendiam como ela funcionava e não entendiam por que estava certa, não entendiam o porquê de cada coisa. Então, os desenvolvedores dessa empresa, através da utilização de mapas de SHAP, começaram a mostrar como, por exemplo, a umidade afetava, como a falta de nitrogênio afetava nessa questão de pragas. E aí os fazendeiros começaram a entender o que é que estava, a inteligência, né, por trás da IA. E isso acarretou em 35% a mais de fazendeiros adotando o sistema, porque agora eles entendiam como a IA agia e eles acabavam podendo agir antes da plantação ficar com pragas. Outro exemplo bem legal é numa empresa bem conhecida chamada Tesla. Na Tesla, a IA inspeciona a peça de carros em milésimos de segundo, mas ela estava tendo muito falso positivo, assim rejeitando peças boas e ninguém estava entendendo por quê. Então eles usaram uma ferramenta de XAI voltada para a imagem, chamada GradCam, e viram que a IA confundia sombras com defeitos. Assim, eles corrigiram a iluminação no lugar e os erros caíram em 60%. Isso salvou milhões de dólares em recall. Tudo porque a IA apontou onde acontecia o erro, qual que era o erro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que é o XAI e por que é tão importante e como aplicar cada um dos métodos, onde aplicar cada um dos métodos. E até a próxima!